Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Estas palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 6 a 7, ecoam através dos séculos como um bálsamo para as almas aflitas, um convite à entrega e à confiança em meio ao turbilhão da vida. Em tempos de incerteza e provação, a oração emerge não como um último recurso, mas como a própria essência da nossa comunhão com o divino, um elo inquebrável que nos conecta à fonte de toda a força e consolo. Dentro deste espírito, o clamor por ânimo, a busca incessante por esperança diante dos desafios, torna-se um ato sagrado, uma declaração de fé na promessa de um Deus que nunca nos abandona. Assim como Davi buscou refúgio no Senhor em meio às suas tribulações, aprendemos também a elevar nossas vozes em súplica, sabendo que Ele ouve e responde segundo a sua perfeita vontade. O Senhor é o meu rochedo e a minha fortaleza, e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Salmos de Essiosho 2. Que esta verdade ressoe em nossos corações enquanto nos aproximamos deste momento devocional, buscando a face de Deus em meio aos desafios que se apresentam. Que a oração seja a nossa armadura, a nossa espada e o nosso escudo, guiando-nos em direção à vitória que só Ele pode nos conceder. A oração, dentro da cosmovisão cristã, transcende a mera recitação de palavras. É um encontro transformador com o Deus vivo, uma abertura do coração para a sua graça redentora. É no ato de orar que reconhecemos nossa dependência absoluta do Criador, confessando nossas fraquezas e buscando a sua força para enfrentar as adversidades. João Calvino, em sua Institutas da Religião Cristã, enfatiza a oração como o principal exercício da fé, o meio pelo qual nos apropriamos das bênçãos divinas prometidas em Cristo. A oração não muda a Deus, mas nos muda, moldando-nos à imagem de Cristo e capacitando-nos a discernir a sua vontade em meio às provações. A busca por ânimo, por sua vez, não é um anseio por uma vida isenta de sofrimento, mas sim um clamor por esperança em meio à tribulação. Jesus mesmo nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Este bom ânimo não é mera positividade, mas sim a certeza da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, uma promessa de vida eterna que transcende as dificuldades terrenas. É a fé na ressurreição que nos impulsiona a perseverar, sabendo que o sofrimento presente não se compara à glória futura que nos será revelada. Romanos 8, 21. A teologia da graça permeia a nossa compreensão da oração e do ânimo. Não conquistamos o favor de Deus por nossos próprios méritos, mas recebemos gratuitamente a sua graça redentora através de Cristo. É por meio da graça que somos justificados, santificados e capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. A oração, então, torna-se um ato de gratidão pela graça recebida, um reconhecimento de que tudo o que temos e somos vem dele. E é pela ação do Espírito Santo em nós que encontramos a força para perseverar na fé, para enfrentar os desafios com coragem e para testemunhar o amor de Deus em um mundo que clama por esperança. O credo niceno-constantinopolitano afirma a crença no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, ressaltando a sua atuação vital na vida do crente, incluindo o fortalecimento em tempos de adversidade. Amados, encontrem ânimo em Cristo. Inscrevam-se para crescermos juntos na fé e enfrentarmos os desafios. Participem da Santa Ceia, memorial da graça redentora, e do batismo, selo da nova vida em Cristo. Cultivem a oração constante, a leitura bíblica diária, o jejum e o serviço ao próximo. Vivam intensamente a comunhão da igreja e aprofundem sua fé através de devocionais diários. Escritura e interpretação bíblica. A oração em Tiago 5:13 a 18 revela seu poder em tempos de aflição. Orar com fé
ungindo com óleo, alinha-se com a doutrina da cura divina, demonstrando a intervenção de Deus. Agostinho enfatizou que a oração é o encontro da sede de Deus com a nossa. A interpretação cristã centraliza-se na confiança em Deus, não em fórmulas mágicas. Conecta-se com a crença na providência divina e na intercessão dos santos. Doutrina e teologia cristã. A oração, um dom da graça, reflete a teologia da salvação. Reconhecemos nossa incapacidade e buscamos a Deus. A oração constante fortalece nossa fé, como ensina 1 Tessalonicenses 5,17. Implica servir, amar e perdoar, espelhando o amor de Cristo. A ética cristã impulsiona-nos a orar não só por nós, mas por todos, como Jesus nos ensinou. Vida cristã, prática e espiritual. Oração diária. Defina horários. Use salmos como guia. Exercício espiritual. Pratique o exame de consciência diário, refletindo sobre ações e pensamentos. Envolva-se na igreja, grupos de oração, ministérios de intercessão. Cultive a humildade pedindo a Deus para moldar seu coração. Ore em secreto, como ensina Mateus 6,6, buscando intimidade com Deus. Lembro-me de um período particularmente sombrio em minha vida, quando a oração parecia um grito abafado no vazio. O diagnóstico médico inesperado de minha mãe abalou as estruturas da minha fé. Sentia-me impotente, perdido e incapaz de encontrar consolo nas palavras que antes me sustentavam. As noites eram longas, marcadas por insônia e um turbilhão de pensamentos angustiantes. A fé, outrora inabalável, parecia esfacelar-se. Foi então que me recordei das palavras de Abacuque 3:17 a 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja arrebatado do curral e não haja gado nos estábulos, contudo eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Naquele momento, compreendi que a verdadeira fé não se manifesta apenas nos tempos de bonança, mas, sobretudo, na adversidade. Decidi então entregar minha dor a Deus, confiando em sua soberania e em seu amor incondicional. Comecei a frequentar os cultos da igreja com mais assiduidade, buscando o conforto da comunidade e a força da palavra. Participei de um grupo de oração, onde encontrei irmãos que me acolheram e oraram comigo. Lentamente, a paz de Deus começou a inundar meu coração. A angústia deu lugar à esperança, e a fé, outrora frágil, renasceu fortalecida. Aprendi que a oração não elimina a dor, mas nos capacita a enfrentá-la com a graça de Deus. E que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Cristo sempre brilhará. A dúvida sobre a eficácia da oração em tempos de crise ecoa através dos séculos. Uma luta humana expressa no Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Este grito de angústia, proferido por Davi e ecoado por Jesus na cruz, revela a profundidade do sofrimento humano, mas também a persistência da fé em meio à dor. A teologia cristã nos ensina que Deus não está ausente em nossos sofrimentos, mas sim presente e solidário, como nos lembra Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Agostinho, em A Cidade de Deus, argumenta que o sofrimento, embora doloroso, pode ser um instrumento de purificação e crescimento espiritual, moldando-nos à imagem de Cristo. A oração, então, torna-se um ato de entrega e confiança, uma busca pela vontade de Deus em meio à tempestade. A tradição cristã nos oferece diversos exemplos de fé inabalável em tempos de provação. Jó, mesmo diante da perda de tudo, manteve sua integridade e sua confiança em Deus. Paulo, em suas cartas, exorta-nos a perseverar na oração, a render graças em todas as circunstâncias e a confiar na promessa de que Deus transformará o mal em bem. A oração, portanto, não é uma fórmula mágica para evitar o sofrimento, mas sim um elo vital com o Deus que nos ama e nos fortalece em meio à tribulação. É um ato de fé que nos conecta à fonte de toda a esperança e nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e perseverança. Como disse Martinho Lutero,
Eu tenho tanto para fazer hoje que precisarei gastar as 3 primeiras horas em oração. A doutrina da providência divina é central para compreendermos a oração em tempos de desafio. Ela afirma que Deus governa soberanamente sobre todas as coisas, direcionando-as para o cumprimento de seus propósitos. Romanos 8:28. Isso não implica passividade, mas confiança ativa em seu plano, mesmo quando não o compreendemos. A oração torna-se, então, um ato de alinhamento com a vontade divina, buscando discernimento e força para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. A teologia da graça sustenta que a oração eficaz não depende de nossos méritos, mas da graça redentora de Cristo. É por meio dele que temos acesso ao Pai. Efésios 2:17. Confessamos nossos pecados, reconhecendo nossa dependência da misericórdia divina. A graça capacita-nos a orar com fé, crendo que Deus ouve e responde segundo a sua perfeita vontade. A ética cristã nos impele a orar não só por nós, mas por todos, seguindo o exemplo de Jesus, Mateus 5:44. A oração intercessória demonstra nosso amor ao próximo e nossa crença no poder transformador de Deus. Além disso, a oração nos motiva a agir em prol da justiça e da paz, buscando transformar o mundo à luz do Evangelho. A prática da oração constante, como ensina 1 Tessalonicenses 5:17, fortalece nossa comunhão com Deus e nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e esperança. Através da oração, experimentamos a paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7. E somos renovados em nossa fé, perseverando até o fim. Para fortalecer sua oração por ânimo e enfrentar os desafios da vida, pratique a Lectio Divina, com salmos de confiança e consolo, 23, 91, 121. Leia atentamente, medite profundamente nas palavras, ore com sinceridade e contemple a presença de Deus, buscando ouvir a sua voz em meio às provações. Como exercício prático, escreva um diário de gratidão, listando as bênçãos diárias, reconhecendo a providência divina e a sua fidelidade em cada detalhe da sua vida. Na comunidade cristã, participe ativamente de grupos de oração, intercedendo uns pelos outros, compartilhando fardos e buscando juntos a força de Deus. Sirva em ministérios de apoio emocional, oferecendo consolo, esperança e encorajamento àqueles que sofrem. Cultive a fé inabalável, a esperança viva e o amor fraternal, pilares da vida cristã, 1 Coríntios 13:13. Virtudes que nos sustentam em meio às tribulações. Pratique a paciência, lembrando que Deus age em seu tempo perfeito e que Ele tem um propósito em cada situação. Para aprofundar sua vida de oração, use o modelo ACTS. Adoração, louve a Deus por sua grandeza e amor. Confissão, confesse seus pecados e peça perdão. Ação de graças, agradeça por suas bênçãos. E súplica, apresente seus pedidos e necessidades. Comece sua oração com: Pai amado, reconheço minha fraqueza e dependência de Ti. Peça força para superar os obstáculos, sabedoria para tomar decisões e discernimento para compreender a vontade de Deus. Termine sempre com: Em nome de Jesus, eu oro. Amém. A teologia da oração revela que ela não é um monólogo, mas um diálogo íntimo com Deus, mediado pelo Espírito Santo. Romanos 8:26-27. Calvino enfatizou que a oração é o principal exercício da fé, o meio pelo qual nos apropriamos das bênçãos divinas. Ela pressupõe a fé na soberania de Deus e a confiança em seu amor incondicional.